Olá! Quantas oportunidades você já perdeu na sua carreira profissional por não acreditar que seria capaz de produzir ou entregar algum resultado? Quantos novos desafios você não quis assumir com medo de não atender alguma expectativa pessoal ou uma expectativa alheia? É sobre isso que eu quero te falar hoje. Afinal de contas, eu percebo que muitas pessoas fecham portas nas suas vidas profissionais justamente por não entender ou não compreender alguns conceitos primordiais para um desenvolvimento positivo e atrativo na vida profissional. Existem alguns conceitos, como o da autoeficácia, que são extremamente relevantes se a gente entender para conseguir traçar caminhos que sejam efetivos. E quando eu falo de efetividade, não necessariamente eu estou falando de performance, mas sim de você conquistar caminhos que te promovam realização e mais sucesso. Entendendo que o sucesso é um conceito subjetivo e que muitas das vezes os reconhecimentos podem ser em esferas completamente diferentes. Então, quando nós fomos educados ao longo da nossa jornada de vida, desde a infância, a nossa adolescência, normalmente a gente sempre recebeu estímulos a desenvolver competências, habilidades onde nós nunca fomos muito fortes, não é verdade? Você se lembra quando você estudava na escola e às vezes não tirava uma nota boa em determinada matéria e o seu pai, a sua mãe ou o seu professor ficava no seu pé, estimulando você, olha, você tem que estudar mais ciências, matemática, sua nota não tá legal. Enfim, ao longo de uma vida, a gente foi muito bem treinado a colocar foco, que significa tempo, energia, naquilo que a gente não é muito bom, não é verdade? E aí, com aquela sempre sensação ou desejo de buscar uma perfeição ou que seja um melhor desenvolvimento em qualquer matéria ou qualquer área da nossa vida, muitas das vezes a gente foi arrastando situações e despendendo um esforço que nem sempre nos gerou o resultado desejado. E esse acúmulo de comportamentos ao longo das nossas vidas é que nos gera muitas das vezes as frustrações, quer seja na vida pessoal ou então na vida profissional. E eu quero que você entenda hoje que existe um conceito que está diretamente ligado a esses comportamentos recorrentes nas nossas vidas, que é o conceito da autoeficácia. A autoeficácia nada mais é do que a crença que nós temos na nossa capacidade de gerar algum resultado. Que seja da gente iniciar um curso de ação onde a gente possa começar, dar meio e chegar até o fim, entregando algum resultado. Então, muitas das vezes, a nossa autoeficácia ela tem um baixo nível. O que significa isso? Que nem sempre a gente acredita que é capaz. Muitas das vezes, alguém já até falou para você assim, nossa, como você tem um potencial para essa área, como você tem um potencial para desenvolver isso ou aquilo. Muitas das vezes você até escutou essa frase, mas não conseguiu sentir a verdade do impacto daquela frase sobre a sua vida. E, portanto, talvez você nem tenha tomado nenhuma atitude em relação a um feedback positivo como esse. E por que isso acontece? Porque a gente muitas das vezes não acredita na nossa capacidade. Muitas das vezes a gente não acredita no nosso potencial. Grazi, por que a gente não acredita no nosso potencial? Porque a gente foi treinado a criar um mindset, uma mentalidade que sempre coloca foco naquilo que a gente não é bom. E aí, grande parte das nossas escolhas não se tornam assertivas nesse sentido. Onde eu quero chegar com isso? Para a gente poder elevar a nossa autoeficácia, ou seja, a gente poder elevar a nossa crença na capacidade que a gente tem sim de começar algo e cumprir para realizar um resultado ou para conquistar um objetivo, é muito importante, primeiro, a gente aceitar que nós não somos perfeitos e mais do que isso, que nós não vamos ser bons em todas as coisas que a gente se propor a fazer. Algumas atividades vão despender de nós um esforço tão grande que talvez a recompensa a ser encontrada não vai ser satisfatória. Portanto, é importante a gente avaliar em qual lugar a gente vai imprimir força, a gente vai imprimir foco, energia, tempo, para que a gente não passe uma vida com aquela sensação de que eu me esforço e nem sempre consigo realizar e nem sempre consigo conquistar o resultado que eu almejo tanto. E isso tem a ver com a nossa autoeficácia, que é diferente de alguns conceitos que às vezes a gente cria uma certa distorção. Então hoje eu quero te explicar alguns conceitos muito importantes e que, uma vez compreendidos, eles podem te ajudar a partir de agora, primeiro, a parar de sofrer e buscar a sua perfeição.
Segundo, aceitar quem você é e entender que em cima daquilo que você já é hoje, você pode criar oportunidades e caminhos que te ofereçam mais realização e sucesso. Então veja só, todos nós temos uma autoestima. A nossa autoestima tem a ver com o juízo, o julgamento que a gente faz sobre o nosso valor. Em alguns momentos da vida, a gente está com a autoestima mais elevada porque a gente acredita que o nosso valor está em mais evidência, ou algumas vezes a gente sente com baixa autoestima porque a gente não consegue reconhecer o nosso valor, o nosso potencial, certo? Um outro ponto é o autoconceito, que é um conceito diferente da autoestima. O autoconceito, ele tem a ver com a perspectiva que a gente cria sobre as nossas vidas, ou seja, o olhar que a gente tem sobre nós mesmos, associado ao feedback que a gente tem das pessoas. Sim, o que as pessoas que você se relaciona expressam sobre você ajudam você a construir e a constituir o seu autoconceito. Existe um terceiro elemento que é então a autoeficácia, que é a crença que você tem na sua capacidade de realizar, de conquistar alguma coisa. Então veja só, o quanto você julga do seu valor, sua autoestima, o quanto você forma do seu conceito associado aos feedbacks das pessoas e o quanto você acredita sobre a sua capacidade realizadora geram a sua autoconfiança. É isso mesmo, autoconfiança é igual a autoestima, mais autoconceito e mais autoeficácia. Portanto, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Talvez até aqui você já teve uma sensação de que mudou de vários empregos, que você já começou negócios e já fechou e que todo esse nível de insatisfação e frustração nem sempre consegue ser alterados a partir daquilo que você conhece até aqui. Eu quero te explicar algo muito importante para que a partir de agora você possa começar a tomar pequenas atitudes e direções na busca de uma vida com mais assertividade. Entenda sempre que não existe certo e errado. Todos nós somos seres diferentes, dotados de uma identidade, de uma formação única e diferente. Portanto, não é possível traçar para você uma receita que, se você seguir, eu posso evidenciar que você vai ter sucesso e realização. Então, vamos lá. Primeiro ponto, para que você possa elevar a sua autoeficácia, ou seja, para que a partir de hoje você possa acreditar mais na sua capacidade, é importante primeiro você tirar algum momento da sua vida para refletir e se perguntar quem você é. Você já se questionou quais são as suas forças, quais são as virtudes que você tem, quais são as suas principais qualidades? Ou seja, ao invés de colocar o seu foco, tempo, energia e até recurso financeiro em investir em competências e habilidades que você não tem, você precisa começar agora a valorizar e estimar o seu lado positivo. Quando a gente reconhece a nossa força, as nossas virtudes, as nossas qualidades, a gente eleva a crença sobre a nossa capacidade de transformar essas forças em caminhos que nos promovam mais foco, mais engajamento. Então veja só, exemplo, imagina que você seja uma pessoa muito proativa, que seja uma pessoa comunicadora e de repente você não é uma pessoa tão organizada. É natural que você queira ler livros sobre organização, é natural que você queira se inscrever em cursos para aprender a se tornar uma pessoa mais organizada. Eu não estou dizendo que você não deva fazer isso, ok? A gente não pode negligenciar as nossas fraquezas ou não compreender que a gente sempre está em evolução e numa melhoria contínua. Agora, escolher caminhos conectados em elementos que você precisa despender esforço e se desenvolver podem potencializar os seus níveis de frustração. Afinal de contas, você não vai ser comunicador, excelente organizador, excelente planejador. O que eu te sugiro é, a partir de hoje, começar a identificar os seus elementos positivos e se esmerar cada vez mais em transformar esse seu potencial positivo em caminhos que conectem você, atividades ocupacionais com as suas forças. Quando você consegue criar essa conexão, concorda comigo que os seus esforços serão inferiores? Que o seu foco, a sua energia, ele vai ser mais leve de ser impresso em atividades que te conectam com aquilo que você é bom? E é claro, se você se engajar em atividades que estão conectadas com essa força e com os elementos positivos, com as suas qualidades, você consegue criar maiores níveis de engajamento. E se você se engaja mais,
você também consegue construir resultados mais positivos. A sua performance, ela é elevada. Uma vez que você tem performance elevada, os resultados também são mais positivos. E claro, quando você está trabalhando em algum caminho profissional, em alguma área, que você consegue enxergar os resultados da sua construção, o seu nível de autoeficácia vai elevar. Ou seja, você vai começar a acreditar mais na sua capacidade realizadora. E quanto mais você acredita nessa sua capacidade, mais autoestima você desenvolve, mais o seu autoconceito pode ser modificado. Afinal de contas, quando a gente é feliz fazendo o que a gente faz e ainda produz resultados em cima disso, o olhar das pessoas muda sobre as nossas vidas e o nosso olhar também muda. Você começa a se enxergar de uma maneira mais positiva. Se a sua autoestima está elevada, se o seu autoconceito está elevado e se a sua autoeficácia se eleva, você se torna uma pessoa mais autoconfiante. E com mais autoconfiança, a gente consegue decidir melhor os nossos caminhos profissionais, os nossos caminhos pessoais. Você não concorda comigo? Portanto, a partir de hoje, para de colocar apenas o seu foco e a sua energia nas competências e habilidades que você não tem. Eu vejo que muitas das vezes as pessoas se perdem na sua jornada profissional porque elas querem sempre desenvolver aquilo que elas não têm, às vezes nem capacidade cognitiva, de tempo e até financeira de ser desenvolvida. Ou seja, a gente sempre começa a criar lacunas e buracos nas nossas vidas, preenchendo com aquilo que talvez não vai ser possível. Eu sempre gosto de compartilhar com as pessoas que nós temos um comportamento, às vezes na verdade a gente tem até um mindset, um padrão de pensamento sempre voltado ao que nos falta, não é verdade? Quantas das vezes você deixou de fazer algo porque acreditava que te faltava aquele aspecto? Quantas vezes você não assumiu um desafio profissional porque não se achava competente, não se achava apto para desenvolver alguma situação que você não acreditava na sua capacidade? Mas por que isso acontece? Porque muitas das vezes a gente se preocupa mais em olhar o nosso lado negativo, as nossas fraquezas, do que potencializar a capacidade que a gente tem. Se eu te fizesse uma pergunta agora, será que você conseguiria me responder com tranquilidade? A pergunta é: quem você é? Quais são as suas principais forças? Como que você tem utilizado dessas principais forças para você decidir caminhos profissionais que te permitam mais engajamento? Se você consegue já encontrar esses caminhos profissionais e se engajar nessas atividades ocupacionais, como tem sido a sua performance? Quais têm sido os resultados que você tem conquistado até aqui? E aí eu te pergunto, a sua autoeficácia, a sua crença na sua capacidade realizadora faz diferença para os resultados que você conquistou até aqui? Então comece a se investigar mais, comece a buscar mais o autoconceito, não baseado só na perspectiva externa, mas na sua perspectiva. Olhe para dentro de você e comece a enxergar dentro de você os seus pontos positivos. E mais do que isso, comece a se perguntar como que você pode expressar essas forças através de ocupações, através de atividades profissionais ou não profissionais, que você possa elevar a crença na sua capacidade. Porque quanto mais você acreditar no potencial que você tem, e mais do que isso, transformar esse potencial em ações que te conectem com essas forças, maiores serão os seus resultados. Quando eu estimulo as pessoas a buscar o autoconhecimento, na verdade, para elas responderem quem são elas e qual o propósito da vida delas, o que eu mais quero é que elas percebam que funcionar de maneira otimizada, ou seja, maximizar o nosso potencial humano, tem a ver com a gente criar a conexão com a nossa essência e caminhos que nos permitam viver essa essência na totalidade. Porque uma vez que a gente consegue identificar a nossa essência, quem nós somos, o nosso propósito, a nossa razão de existência, a gente consegue ter discernimento sobre o que é melhor a gente fazer e o que a gente não fazer. Não adianta você ter clareza dos caminhos que te conectam com essa essência sem não olhar para aquilo que você não deva decidir caminhar. Quando a gente consegue criar essas conexões, a gente aprende inclusive a dizer não com mais facilidade. Quantas das vezes você talvez disse sim para alguns desafios que não estavam conectando você à sua essência, simplesmente para atender uma expectativa alheia. E aí quando você disse sim
para aquela oportunidade ou mesmo para um desafio, você teve que despender aquele esforço, se engajar em uma atividade que não te trazia prazer, que não estava conectado com as suas principais competências e habilidades, e muitas das vezes você acabou se frustrando nessa jornada. E essa frustração te marcou na sua história, de maneira que você inclusive parou até de acreditar na sua capacidade. Recorrentemente, eu escuto muitas pessoas que também me enviam mensagens dizendo: Grazi, eu parei de acreditar na minha capacidade. Chegou um momento da minha vida que eu comecei de verdade a acreditar que eu não era mais capaz de fazer nada. E por que isso acontece tanto na vida de tantas pessoas? Porque essas pessoas normalmente decidiram seguir caminhos profissionais ou não profissionais que não as conectavam com a sua essência, com as suas forças, com as suas virtudes. Elas muitas das vezes tomaram decisões nas suas vidas para poder atender uma expectativa externa. Sabe aquela história de eu escolher uma faculdade, escolher de um emprego, ou escolher um livro que eu vou ler pela influência de outras pessoas e não porque aquele caminho, aquela competência faz sentido para mim, porque eu consigo atribuir um significado e entender que se eu seguir nessa jornada, eu aumento as possibilidades de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa mais próspera e mais realizada. Então, muitas das vezes, por a gente viver uma vida sempre escolhendo em detrimento do que o outro considera como melhor para a minha jornada, eu acabo fazendo atividades que estão desconexas da minha essência, do meu propósito, da minha identidade, e despendo tanto esforço, deixando com que eu passe a não realizar efetivamente resultados, produzir entregas que vão me fazer acreditar na minha capacidade realizadora. Então esteja bem atento. O que você faz hoje profissionalmente te conecta com a sua essência? O que você faz hoje na sua carreira profissional permite você viver a sua essência no sentido de você colocar as suas principais forças, as suas virtudes? Ou você está tendo que despender muito esforço, você vai estar tendo que muitas das vezes buscar alternativas que te transformam não no ser que você deseja ser, mas no que o outro espera de você. Esteja atento a esses detalhes, afinal de contas, a gente veio nesse mundo para ser feliz e ser realizado, certo? Não para que a gente possa atender somente os desejos e as necessidades de um contexto, de uma comunidade. Enquanto a gente passa uma vida buscando preencher o nível de pertencimento social, né, muitas vezes pelo medo da crítica, ou muitas das vezes por acreditar que seguir aquela influência vai nos levar a um resultado mais positivo, a gente anula muitas das vezes a pessoa que a gente é. Portanto, nós precisamos aceitar as nossas imperfeições, nós precisamos aceitar que não seremos bons em tudo que nós nos propusermos a fazer, mas mais do que isso, nós precisamos aceitar que a gente já tem forças o suficiente para escolher caminhos que nos conectem com essas virtudes e com essas qualidades para que a gente possa se engajar mais, entregando resultados não para o outro, mas para as nossas vidas e que, por consequência, vão gerar influências positivas na vida de outras pessoas também. Reflita sobre isso, comente comigo, deixe seu recado, pode ficar à vontade para compartilhar, afinal de contas, nós estamos aqui para crescermos juntos nessa jornada construtiva. Sim, o autoconhecimento associado a decisões que nos conectem com essa essência, com a nossa identidade, com o nosso propósito, é uma jornada onde todos os dias a gente pode construir um tijolo na direção de uma vida com mais sucesso e mais realização.